Beijo para vocês. Agora eu vou ver se eu me seguro para não ficar dando oi para todo mundo, para a gente poder ter uma continuidade, tá? Resolvi então falar sobre esse tema do Outubro Rosa. Primeiro, porque é outubro. Depois, para aproveitar a carona da semana passada, que eu fiz uma live junto com meu primo e a gente falou, eu contei um pouco da minha história sobre o Outubro Rosa. Então, quem por acaso não viu a live e tem interesse de ver, de conhecer um pouco dessa história que eu tive, a minha experiência com o câncer de mama, pode ir lá no meu YouTube, no YouTube Desconflite-se, e aí vocês vão encontrar a live entre amigos, minha e do Fabrício, e tá lá. Bonitinha para vocês assistirem. Oi, Rafa. Bonitinha, tá? Então, assim, ó. Eu preciso falar para vocês que esse tema, eu relacionei ele com a doença do câncer de mama por conta da minha experiência pessoal em relação a isso. Mas na realidade, esse tema é mais abrangente. Ele abrange os relacionamentos, manter os relacionamentos saudáveis durante e após qualquer doença, principalmente uma doença grave. E principalmente nos casos de doenças que ficam à mostra, à vista, como é o caso do câncer. Não tem como uma pessoa que está com um câncer, que está fazendo um tratamento, não mostrar no seu rosto que está fazendo um tratamento. Vocês sabem que a gente fica sem cabelo, a gente fica com o rosto inchado do medicamento, fica sem sobrancelha, sem cílios, então tudo isso acaba indo externando, as pessoas enxergam. E como que a gente vai se relacionar com o outro sabendo que ele está olhando pra gente com aquela cara de dó, com aquela cara de pena, de coitadinha, tá doente. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? Primeiro sentimento que a pessoa tem, eu até comentei isso na live, vocês vão ver quando forem lá olhar. Primeiro sentimento que a pessoa tem quando recebe o diagnóstico de câncer de mama ou qualquer outro diagnóstico grave desse jeito é: vou morrer. Não tem outro pensamento. É o primeiro pensamento que vem. Por mais otimista que a gente seja, a gente pensa que vai morrer. Só que claro que a diferença do otimista e do pessimista pensar que vai morrer é a forma como ele reage a isso, né? O pessimista acha a coisa mais horrorosa e pavorosa e terrível do mundo, o otimista fica tentando achar um sentido naquilo. Fica tentando achar uma razão do porquê. Por que será que chegou a minha hora, né? Por que eu vou morrer? Mas é a primeira sensação que a gente tem, sim, é que a gente vai morrer. E claro que isso aí vem junto uma tristeza e vem junto uma necessidade da gente proteger aquelas pessoas que vão ficar, que não vão com a gente. As pessoas que estão na nossa volta, os nossos filhos, marido, nossos pais, as pessoas que vão ficar sofrendo, que vão ficar chorando. E esse é um dos grandes motivos pelos quais eu vejo que a gente precisa aprender cada dia a se relacionar com as pessoas que estão na nossa volta. Porque a gente nunca sabe a hora que essa pessoa vai nos deixar. Então tem que... Eu sempre acredito assim, que eu quero deixar saudade, não alívio no momento que eu for embora. Eu quero deixar aquele sentimento de, poxa, não precisava ter ido agora, né? E não aquela coisa, já vai tarde. Ai, que alívio. Então, assim, ó, depois dessa primeira ação,
Quando a gente vai no médico, começa a fazer o tratamento, começa a conhecer melhor o que está passando, aí a gente adquire aquela consciência do que está acontecendo. E adquirindo essa consciência, a gente tem mais chance de segurar o tratamento. A gente consegue mais força para segurar o tratamento. Quando a gente não fica se vitimizando, quando a gente não fica chorando pelos cantos porque está doente. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não estou querendo aqui julgar as pessoas que se vitimizam. Não é isso. Até porque cada um sofre do seu jeito. E para algumas pessoas, o sofrimento do tratamento do câncer é muito sério. E para outras, nem tanto assim. Então, o que eu quero dizer para vocês é que as pessoas que levam com mais leveza o tratamento, que não levam tão a sério essa coisa de achar que, meu Deus, que coisa horrorosa, como eu sou uma coitada, essas pessoas que são mais leves têm uma chance melhor de manter os seus relacionamentos saudáveis durante o tratamento e depois dele. Porque o sofrimento, ele é muito grande no momento do tratamento. E o que a gente precisa, exatamente, Rafa, aceitação. O que a gente precisa é entender que aquelas pessoas que estão ali, elas não têm culpa de nada. Elas não têm culpa de nada. Mas a gente também não, né? Então fica essa situação assim um pouco difícil de lidar. Mas aí, quando a gente consegue esse negócio de aceitação, como a Rafa falou, de se concentrar no tratamento, é justamente aí que a gente precisa do apoio da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas. Mas assim, se algum de vocês já viveu um câncer ou um tratamento grave desses assim, bem cabuloso, como eu digo, já viveu alguma dessas situações que eu vou falar aqui pra vocês agora. Então, eu vou separar o relacionamento em 3 tipos. O relacionamento com os desconhecidos, com os próximos e com os muito próximos. Então, o relacionamento com os desconhecidos é a historinha que eu vou contar pra vocês que aconteceu comigo. Aliás, eu acho que eu tenho umas 2 histórias ou 3 pra contar de relacionamento com desconhecido pra vocês, se vocês quiserem. Depois vocês me digam se vocês querem mais, eu vou contando, tá? Uma delas foi o seguinte: eu estava lá com o meu lenço, porque eu usava lenço pra esconder minha carequinha, tá? Aí eu tava lá com o meu lenço, com o meu rostinho inchadinho, mas toda de batom, toda pintada assim pra parecer o mínimo possível que eu tava doente. Ainda tinha sobrancelha naquela época, então assim, eu não tava assim com aquela cara tão de doente, né? Parecia mais um estilo, assim, aquele lenço pra cima, aquela coisa assim meio baiana, né? Tipo, bom, vai ficar lindo isso, ninguém vai nem notar. Aí beleza, aí lá fui eu para uma loja de aviamentos, que eu queria comprar uma linha para fazer uma touca, para tirar um pouco o lenço e colocar um pouco a touca. Porque vocês sabem que eu faço crochê, né? Quem não sabe ficou sabendo agora. Então eu faço crochê. E eu queria fazer uma touca de crochê para mim e fui comprar o aviamento, a linha na loja de aviamentos. Chegando lá, a moça chega pra mim e diz assim: menina, deixa eu te contar, tu sabe que a minha prima teve câncer. O teu é de mama, né? E eu só olhei assim pra ela, aham. Já apavorada, né? Meu Deus do céu, o que essa mulher sabe da minha vida? Eu nunca tinha visto a criatura mais gorda nem mais magra na minha frente. E eu só, aham. Aí ela disse assim: pois então, menina,
olha, deixa eu te contar, tem uma receita muito boa para tu fazer, porque a minha prima tomou, e eu nem me lembro mais qual é a receita, né? Alguma coisa com gengibre, com não sei o que, um negócio que eu nem conhecia, porque até eu era nova aqui em Recife, então tem muita planta, muita fruta, muita coisa aqui em Recife que eu não sei o nome ainda, né? Naquela época, então, nem se fala. Ah, porque é feito com isso, com aquilo outro, e eu só assim, tá bom, obrigada, viu? Joia! Uhum. E fiquei pensando, eu digo, meu Deus, mas o que será que aconteceu com essa pessoa? Bom, se vocês já passaram por isso, como doentes, vocês doentes também, e a pessoa chega para contar para vocês o que deu certo com a prima dela, você sabe do que eu tô falando. Primeiro, ninguém vai chegar para ti e dizer assim, aconteceu comigo e eu tenho uma receita para te passar. Não vai. Sabe por que não vai? Porque a pessoa que está em tratamento de câncer ou que já teve um tratamento de câncer tem muito respeito pelas que estão passando por isso nesse momento. E sabem muito bem que quem está passando por um tratamento desses tão difícil, a pessoa quer se esconder. A pessoa não quer que os outros fiquem vendo. E outra, esse negócio de ficar dizendo que porque os médicos não falam, porque é um remédio natural e não sei o que, não adianta, minha gente. Tem que fazer o tratamento, seguir o protocolo de quimioterapia. Não vai resolver. Pode ajudar com a imunidade, uma coisa ou outra? Até pode, tudo bem. Mas deixa que o médico te fala sobre isso. Ou deixa que alguém muito próximo vá falar sobre isso. Então, como ter um bom relacionamento com pessoas distantes, com pessoas desconhecidas, sendo educado e mantendo a distância? Simples assim. Não precisa ser mal educado, não precisa dizer, olha, eu não te perguntei, vem cá, te conheço. Não precisa fazer isso. Mas, por outro lado, eu também queria falar, se por acaso tu é parente de alguém que já teve câncer e nunca teve, graças a Deus, não chega para uma pessoa que está com a doença para falar, porque a fulana teve e ela fez isso e ficou curada. Não faça isso, não é de bom tom, não é de bom tom. Um relacionamento, mesmo sendo com gente desconhecida, ele pode causar alguma dor na pessoa. Então, se tu não conhece a pessoa, fica na tua. Ninguém te chamou, certo? Diz aí, hashtag combinado. Porque, poxa, não é? É difícil assim. Esse é com desconhecido. Aí, depois eu tenho outra historinha do desconhecido também, se vocês quiserem saber, tá? Deixa eu só me lembrar. Mas depois outra hora eu conto. Outra do desconhecido, que foi logo quando eu cortei meu cabelo. Aí os relacionamentos com os próximos. Quem que eu tô chamando de próximo? Próximo eu tô chamando aquele que não é tão próximo como os muito próximos, mas que é um colega de faculdade, que é um primo distante, que é os amigos do Facebook, que a gente tá sempre curtindo e comentando alguma coisa. Esse pessoal que eu chamo de próximos, certo? Com esses próximos é o seguinte, até então eles não sabiam de nada. Eles não sabiam da tua vida. Eles não estavam nem preocupados com a tua vida. Certo? Ninguém nem te mandaram parabéns no seu aniversário. Nem coisa nenhuma. Então, pra que tu vai comentar com o fulano que tu tá doente? Não tem razão, não tem necessidade. E outra, pra que o fulano vai chegar pra ti e perguntar? Tu tá doente? Porque viu uma foto tua careca, por exemplo. Também não tem necessidade. Então,
que eu vejo assim, que um relacionamento, para ele ficar bom, tu não precisa esconder da pessoa, de jeito nenhum. Mas eu acho que tem que ter uma polidez e tem que ter um bom senso de eu não vou perguntar. Porque, primeiro, não me interessa. Porque se me interessasse, eu estava em contato constante com essa pessoa. Se eu não estou, é porque não me interessa. E depois, se ela tá, não tenho o que fazer. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Orar por ela, torcer para que tudo dê certo, mas sem me intrometer. Depois, quando tudo passar, aí dá o teu testemunho, porque pode ser que ajude alguém. Então, se alguém te perguntar, olha, porque sempre tem um, sempre, olha, eu vi que tu tava um rostinho inchado, tu tá um pouco diferente, o que aconteceu? Aí tu vai dizer, eu tô passando por um tratamento difícil, assim que terminar o tratamento eu conto tudo. Pronto. Simples assim. Por que eu digo isso? Assim que terminar o tratamento eu te conto tudo. Porque durante o tratamento a pessoa fica muito fragilizada. Durante o tratamento, a pessoa fica com os nervos à flor da pele. Durante o tratamento, a pessoa fica em sofrimento. E aí, qualquer palavra um pouco mais áspera que tu entregue para alguém que não é íntimo teu, pode gerar um atrito, pode gerar um afastamento desnecessário. Então, por isso que eu digo isso. Espera. A gente está falando das formas de manter o relacionamento saudável, né? Então, com aqueles que são próximos, mas não tão próximos, espera o momento certo e depois fala, conta tudo que aconteceu, faz uma postagem se achar por bem, um vídeo, alguma coisa que fale do teu testemunho, porque isso pode ser muito importante para as pessoas. Alguém pode precisar escutar, mas daí vai te procurar, não é tu que vai ir atrás da pessoa para falar, certo? E o terceiro tipo de relacionamento é com os muito próximos. Quem são os muito próximos? Aqueles que te levam para quimioterapia, aqueles que fazem almoço, aqueles que levam a bacia, o balde d'água para tu de noite, né? Aqueles santos. Marido, mãe, filhos, as pessoas que estão bem próximos de ti. Com esses é que a gente precisa tomar o maior cuidado durante a doença, principalmente, e depois dela, claro, mas no sentido de manter o relacionamento, de manter a afetividade. Então, como que a gente vai cuidar desse pessoal? Quando a gente está fazendo o tratamento, a gente tem períodos em que a gente está muito ruim e outros períodos que a gente está bem. Inclusive que a gente está bem mesmo. Até chegar ao próximo ciclo da próxima quimioterapia. Nesse períodozinho que está bem, que pode ser 2 dias ou pode ser uma semana, é que ele tem que ser aproveitado. Tem que ser usado, porque quem está doente precisa também entender que o cuidador dela não pode adoecer. Porque senão ela vai ficar em maus lençóis. Como pode, né? 2 pessoas doentes dentro de casa, uma cuidando da outra, fica difícil. Então, se o teu cuidador ou a tua cuidadora não podem adoecer, e adoecimento eu falo não só físico, mas também psíquico. Se não pode adoecer, então vamos cuidar. Aí cuida da pessoa, faz um carinho, né? Faz alguma coisa de diferente com aquela pessoa. Meio que impõe para aquela pessoa se cuidar também, né? Vê aí como é que tá
Vai lá fazer um examezinho de sangue também para ver como é que tá o ferro, como é que tá a anemia, né? Então precisa ter esse certo cuidado. Tentar ser o mais... aproveitar o tempo. Esse tempo tão curto que é entre, né, essas etapas do tratamento, que é um tempo que a gente fica bem. Então aproveita esse tempo que tu tá bem pra... Voltou, né? Aproveita esse tempo que tu tá bem pra ficar bem com a pessoa. Pra que a pessoa fique bem também. Tá? Então entenda, para manter os relacionamentos saudáveis, entenda que é um sofrimento e que ninguém tem culpa disso. Nem você, nem quem cuida de você. A cuidadora da Aninha foi embora agora para outra cidade. Ô, Aninha, vai ter que arrumar outra pessoa para te cuidar. Viu? Não pode ficar sem cuidadora, né? Então, a gente precisa aceitar a condição, se entregar de verdade ao tratamento, viver da melhor forma com as pessoas e procurar ajuda toda vez que sentir que não está dando conta, o que é muito natural, porque a gente não é obrigado a dar conta de tudo, tanto para quem está doente quanto para o cuidador, porque muitas vezes o cuidador é que tem mais dificuldade de dar conta do recado. Às vezes ele não estava preparado, ou ela não estava preparada para ter alguém tão próximo, com uma doença tão horrível, com um tratamento tão péssimo como é esse. E aí fica fragilizado demais e acaba adoecendo mentalmente. Então, queridos, é buscar ajuda sempre, sempre que estiver precisando, sempre que tiver necessidade. Então eu vou explicar para vocês como é que o meu trabalho ajuda as pessoas a ressignificar os relacionamentos delas. Então é para a pessoa que está doente, é para a pessoa que cuida, é para a pessoa que não está doente, é para a pessoa que não cuida, é para pessoas que precisam ressignificar seus relacionamentos, que precisam deixá-los leves e deixá-los saudáveis. Então eu sei muito bem que para alguns a ideia da psicoterapia é assustadora. Olha ali, ó, a Lucinha cuidando do marido com um AVC há 6 anos. É isso aí. Aí a gente precisa de cuidado também, quando a gente se coloca nisso, né? Mesmo sem querer, porque ninguém tem culpa, como eu falei, mas a gente se compromete com a pessoa, se compromete com o relacionamento e precisa de cuidados também. Então, a psicoterapia assusta, eu sei disso, mas ela assusta sim, porque alguns não entendem exatamente o que é. E eu vou explicar para vocês, vou apresentar para vocês mais ou menos aqui o que é a psicoterapia mesmo, tá? Então eu faço esse trabalho de cuidar dos relacionamentos, cuidar da saúde mental da pessoa, de trabalhar as emoções da pessoa. Eu faço isso através de um trabalho estruturado, que mostra para as pessoas como que é possível elas desenvolverem estratégias simples e práticas para manter os seus relacionamentos mais leves. Como é que eu vou fazer isso? É com atendimento terapêutico, lógico, né? Os atendimentos psicoterapêuticos. A gente vai junto, caminhando junto, entendendo junto o que mais afeta a vida da pessoa, buscando junto as alternativas. Então é um trabalho que tem começo, tem meio e tem fim.
E no começo desse trabalho são traçadas metas, porque a pessoa chega com uma queixa e a gente traça uma meta para poder chegar na resolução dessa queixa. Logicamente que eu faço umas outras investigações para ver se essa queixa é a única, porque às vezes a pessoa nem sabe exatamente o que ela está fazendo ali. Então a gente precisa investigar para saber, né, se a queixa é a única queixa ou se tem outras. Eu faço esse trabalho investigativo. É um trabalho individualizado, tá? Que hoje em dia, inclusive, dá para fazer online. Olha aí o pessoal que está fora de Recife. Hoje em dia dá para fazer online esse trabalho maravilhoso de psicoterapia. E é a mesma coisa que o trabalho presencial. É o mesmo jeito de trabalhar. É a mesma estrutura, as mesmas estratégias, a gente monta junto uma estratégia individualizada para tanto online quanto presencial, tá? E a psicoterapia, esse trabalho todo, ele te dá a possibilidade de te olhar. Só que tu te olha diferente do que quando tu tá te olhando no espelho. Tu começa a te olhar por dentro. Tu começa a olhar o teu interior. Tu começa a te descobrir. E isso fica mais fácil porque tu tá num ambiente sem julgamento, num ambiente acolhedor, num ambiente que tá querendo buscar alternativas para aquilo que tu tá sentindo, que tu tá pensando. E isso é uma delícia, tá? Nesse ambiente assim que te leva a resolver o teu problema. Te leva. Então, qual é a diferença, vocês acham, de psicoterapia para um desabafo com um amigo, por exemplo? Esses dias eu perguntei nos meus stories lá, para você, sem medo de errar, para você o que é psicoterapia? Porque eu queria ter mais ou menos uma ideia do que as pessoas pensavam que era psicoterapia. E teve uma resposta que eu achei, que eu até postei todas as respostas. Não coloquei certo ou errado, porque eu acho que cada um vê a psicoterapia da forma que acha que é, né? Mas eu vou dizer pra vocês que teve uma resposta que me deixou meio pensando, poxa, mas então o nosso trabalho não tá sendo muito bem feito, porque as pessoas não sabem. Teve uma pessoa que colocou que psicoterapia era ouvir. Ouvir. Aí eu me senti aquela vizinha fofoqueira que fica na janela ouvindo. Psicoterapia é ouvir. Ó, Aninha, tá precisando? Depois a gente fala no direct. Aí, psicoterapia é ouvir, ela falou. Aí eu fiquei, tipo, não, mas tem alguma coisa errada, então eu não tô explicando direito. E eu quero explicar aqui pra vocês agora, pra desmistificar isso de uma vez por todas. Pra tirar essa ideia de que psicólogo só escuta. Pra tirar de vocês essa ideia de que só ouve. Que se vai desabafar com um amigo é a mesma coisa. A diferença é que o amigo não cobra. Então, gente, deixa eu explicar. A grande diferença entre o desabafo e a psicoterapia é que a psicoterapia é um processo estruturado. A escuta da psicoterapia é ativa. É uma escuta direcionada. Não é um ouvir simplesmente. O psicólogo, ele escuta de uma forma que vai levar a pessoa, vai conduzir a pessoa
a resolver aquele problema. O psicólogo tem meta para cumprir com aquela pessoa. Quem é de empresa aí sabe do que eu estou falando. O psicólogo tem meta também. Pode não ser aquelas metas de números, mas a grande meta dele é resolver aquilo que foi tratado lá no começo, na primeira, na segunda sessão. E com um amigo não tem isso. Tu só vai falar e ele só vai ouvir, e vai dar uns conselhos furados. Os conselhos do amigo, eles são conselhos muito bons, só que ele está dando de acordo com o julgamento dele, aquele conselho. E o psicólogo não dá conselho. O psicólogo não dá conselho. O psicólogo não fica só ouvindo, não. O psicólogo, ele tem essa escuta direcionada, ele tem um processo estruturado. Porque ele tem aonde chegar, ele precisa chegar num resultado com o seu paciente. Então, assim, eu tô falando para vocês de psicoterapia de um modo geral. Tanto psicoterapia individual, porque eu falei até que é um processo individualizado, mas acreditem em mim, psicoterapia em grupo também é um processo individualizado, apesar de estar em grupo. Mas como assim? Como assim? Eu vou explicar. Quando o grupo é formado, o grupo de psicoterapia ele é formado, cada um chega com as suas questões. Cada um tem o seu problema para resolver, certo? E não é necessariamente igual ao do outro. Até porque não é um grupo de autoajuda, que é temático, certo? O grupo de autoajuda é temático. Por exemplo, alcoólicos anônimos são todas as pessoas que são alcoólatras, tá? Todas as pessoas que têm dependência do álcool por conta da doença do alcoolismo. Então, é um grupo que apesar de cada um ter o seu problema, eles têm algo bem em comum e a partir daquilo é que eles se tratam. Numa psicoterapia, não. Cada pessoa tem o seu problema, o seu trauma, a sua questão, a sua queixa para ser resolvida. Só que isso acaba sendo feito em grupo. A gente faz o processo individualizado de atendimento, porque cada pessoa vai ter o seu próprio resultado. Não é porque a minha colega de psicoterapia está tratando ciúme, que eu que não sou ciumenta vou ter que tratar o meu ciúme também. Não, não é isso. Ela vai tratar o ciúme dela, tu vai tratar a tua questão, a tua queixa, em grupo. Aí, mas como assim? Porque quando a gente está em grupo, as fichas caem com mais facilidade. É uma delícia estar em grupo, porque um ajuda o outro a se enxergar. Por mais que aquela pessoa não esteja passando por aquela mesma situação que tu, ela consegue se colocar no teu lugar em algum momento. Ou porque já viveu, ou porque simplesmente tem empatia, e aí consegue se colocar ali naquele lugar. E as fichas vão caindo, e as coisas vão acontecendo, e o grupo vai se desenvolvendo, e as questões vão se resolvendo. Em grupo também. Por isso que é uma delícia a psicoterapia em grupo. É uma delícia a psicoterapia em grupo. Então, assim, eu queria contar pra vocês, antes da gente encerrar, outra historinha daquelas que eu falei lá do começo. Que eu tinha o cabelo grande, né? Isso antes de começar o tratamento. Eu tinha o cabelo grande, aí eu tinha que cortar meu cabelo pra ir me acostumando, porque eu sabia que eu ia ficar sem ele.
Eu digo, bom, vou cortar assim, mais ou menos do jeito que tá esse hoje, né? Aí eu fui lá na cabeleireira pra cortar o cabelo. Meu cabelo era por aqui assim. Aí eu digo, ó, corta curtinho, assim, assim, assim. Não faz isso, teu cabelo é tão bonito, que, aquela coisa, né? Eu digo, imagina, ela não queria cortar meu cabelo. Eu disse, não, deixa eu só emparelhar. Eu digo, não, eu preciso que tu corte ele curto. Eu não queria falar pra ela o porquê, mas só que ela tava insistindo demais. Ela disse, não, mas tá tão bonito assim, não precisa. Eu digo, olha, por favor, corte meu cabelo, porque eu vou ficar sem ele daqui a pouco. Então eu preciso me acostumar a estar com o cabelo curto. Aí foi aquele choque, assim. Parece assim que tu virou um ET. Ah, tá, mas é uma pena. Mas me conta, mas é aonde, hein? Aí é aonde, hein? Não diz nem o que é, não sabe, é aonde, hein? Aí tipo, não. Aonde, hein, o quê? Eu também sou má de vez em quando. Eu também sou um pouquinho cruel, né? Eu digo, é aonde o quê, hein? Aí ele perguntou, o CA, porque as pessoas têm medo de falar em câncer, sabe? As pessoas têm medo. A gente entende isso, que é uma coisa que já foi bem mais assustadora no passado, hoje já é mais natural de se falar, até porque os tratamentos estão avançadíssimos, é uma coisa muito, muito tranquila de se viver depois de um câncer, né? Eu ainda estou em tratamento, eu quero dizer para vocês que já fazem 6 anos. 6 anos que eu me operei e que eu fiz as químios e as rádios, tudo direitinho. E ainda estou em tratamento, vou ficar por mais 4, pelo menos, fazendo, mas é tratamento oral, né? Tomando medicamentos todos os dias. Aí eu ainda me sinto em tratamento porque não recebi alta do meu médico, mas deixa estar que logo eu recebo, se Deus quiser. Já estou chegando lá, já estou na reta final, já passei da metade, agora já estou na reta final. Então eu queria contar isso para vocês, contar que essas histórias, assim, para quem já passou por isso, deve ser super comum. Dizer para vocês que tem condições sim da gente manter os nossos relacionamentos saudáveis mesmo estando doentes. A gente só precisa ter um pouco de paciência, ter consciência das coisas que a gente está vivendo e amor, né? Se a gente não amar aquelas pessoas que estão na nossa volta, não tem como. Porque ninguém fica bonzinho depois que adoece. A gente continua sendo do mesmo jeito que era. Se a gente era meio ruinzinho, a gente continua sendo. Se a gente era bonzinho, a gente fica um pouco ruinzinho. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que mesmo mudando alguma coisa dentro da gente, a gente tem condições de manter o relacionamento com saúde, tá? E eu apresentei para vocês um pouco do meu trabalho como psicoterapeuta exatamente porque eu quero estar junto de vocês trabalhando os relacionamentos de vocês. Eu quero estar do lado de vocês para fazer esse trabalho estruturado, essa escuta ativa. Esqueçam porque eu não sou a vizinha fofoqueira que fica na janela. Eu trabalho como psicóloga, amo o meu trabalho e faço da melhor forma que eu posso fazer. Então, quem por acaso tiver interesse em saber mais da psicoterapia, tanto individual quanto em grupo, pode me chamar no direct depois da live, que eu vou ter o maior prazer de falar para você sobre isso, porque é o trabalho que eu amo fazer. Então eu não me canso de falar na psicoterapia, eu não me canso de falar nos resultados extraordinários que a psicoterapia traz para a vida das pessoas, no quanto a gente consegue viver com mais leveza fazendo psicoterapia, no quanto é bom ser alguém terapeutizado. Se vocês não viram o vídeo que eu falei sobre terapeutizado, depois vocês deem uma olhada lá que tá legal também, tá bem explicadinho sobre isso, tá? Então,
A outra coisa que eu quero falar também bem importante é que eu abri inscrições para um grupo psicoterapêutico. Porque grupo não é toda hora que... Não é igual a terapia individual, que tu chega, liga pro terapeuta, né, pro psicólogo, diz, eu quero marcar para amanhã, tu tem horário? Tenho, não tenho? Aí marca e faz. Não. Psicoterapia em grupo, a gente precisa montar um grupo. Precisa ter algumas pessoas interessadas. Então já tem algumas pessoas interessadas e para que essas pessoas consigam fazer a psicoterapia em grupo, eu preciso de mais gente dentro do grupo, porque um grupo só é um grupo sendo um grupo. Se for uma, duas pessoas, não é grupo, né? Então eu tô abrindo inscrição para psicoterapia de grupo. Lógico que se quiser fazer individual, tá tranquilo. Mas se quiser em grupo, eu vou dizer para vocês, uma das grandes assim vantagens que eu vejo na psicoterapia de grupo é isso que eu falei para vocês, do compartilhar, do cair a ficha com mais facilidade, do um ajudar o outro, mas também a questão financeira é boa nesse sentido, porque o grupo ele sai um pouco mais em conta do que a psicoterapia individual, por ser em grupo, por ser, né, ter mais gente, então ele acaba saindo mais em conta, certo? Se vocês quiserem, então, ou me chamem no direct para falar da psicoterapia em grupo, ou se não, vai lá na bio, quem souber onde está a bio, que tem gente que não sabe onde está a bio e eu sei. Aí vai lá na bio e tem um link, e esse link vai levar para um formulário de psicoterapia de grupo. Tem vários formulários lá. Tem de psicoterapia individual, tem de grupo, tem para baixar o e-book, tem várias coisas nesse link que é interessante para vocês darem uma olhada depois se vocês quiserem, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Façam aí, pode perguntar. Isso aí, Fátima, falou que é respeitar o tempo. Isso mesmo. A gente tem que respeitar o tempo do outro, né? Aprender. Não é fácil. Não é fácil nem para quem está passando pela doença e nem para quem é o cuidador. Não é fácil, a gente sabe. Isso aí, Isis, divulgue. Muito bem. Viu, gente? Alguém tem alguma pergunta? Me perguntem agora. Ou daqui a pouco. Então tá, tudo certo aí, né? Jóia. Vamos se abraçar? Cadê as almofadas? Vocês pegaram? Diga aí pra mim se tá todo mundo de almofada. Todo mundo de almofada. Ou de travesseiro, algo bem fofinho. Quem nunca veio, que é a primeira vez. Porque tem o pós da medicação. Verdade, Fátima. É bem complicado. Muito ruim depois da medicação. Inclusive, essa medicação que eu tô tomando, ela não é boa porque ela dá umas dores nas juntas, ela... Sabe? É complicado. Ó, a Aninha tá dizendo que ia ficar com vergonha de falar na terapia em grupo. Aninha, isso aí é uma coisa bem comum da gente escutar, das pessoas falarem. Mas só que a vergonha não é bem vergonha, sabe? É aquela insegurança de estar falando com alguém que não conhece, de estar se expondo. É uma insegurança assim que dentro do grupo ela é apaziguada, ela desaparece, porque tu acaba vendo que ali dentro tá todo mundo na mesma situação,
Tá todo mundo querendo melhorar alguma coisa em si, todo mundo querendo mudar alguma coisa em si, todo mundo querendo fazer alguma transformação, fazer alguma melhoria, fazer alguma diferença. E aí acaba sendo uma ótima troca isso. Acaba sendo bom. A tua mãe passou mal com a oral, foi Isis? A gente passa no começo mesmo. O que é a tua de orelha, Ju? Almofada! Travesseiro de orelha! É Volmir que vai sofrer hoje os apertos, coitado! Vamos lá então, gente. É muito gostoso esse assunto, eu sei. Ele toca muito fundo no coração da gente, né? A gente vai falar depois mais a respeito disso, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês todos aí, tá? Maravilhoso. Pega as almofadas então e vamos apertar bem forte, vamos se dar aquele abraço delicioso. Vamos lá, até beijar os olhinhos assim. Muito, 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 muito obrigada. Um super mega beijo para vocês. Muito obrigada por terem ficado comigo durante todo esse tempo. Muito obrigada por terem me escutado. Obrigada pelas palavras de apoio, de carinho. Obrigada pela propaganda. E eu espero vocês na próxima terça-feira. Tem live de novo. Essa daqui é a número 17. Na próxima terça a gente vai estar maior de idade já, com a live 18, se Deus quiser. Tudo correr bem, tá bom? Um super abração para vocês. Lembrem-se de me chamar no direct. Não fiquem esperando a coisa acontecer. Não fiquem esperando o sofrimento aparecer. Não fiquem esperando tudo doer. Chamem eu antes disso. Tá bom? Beijo para vocês. Tenham um ótimo resto de semana. Tchau, tchau, gente.